Boa tarde a todos, pessoal. Vamos lá, mais um vídeo trazendo o microfone aqui mais próximo. Dar um golinho d'água aqui. Deixa eu até ver se eu consigo abrir minha webcam aqui para vocês, que eu mudei ela de posição. Deixa eu ver se consegue visualizar. Tamo aí, roupinha da academia. Eu voltei da academia agora há pouco. Então vamos terminar aí finalmente o nosso livro da Ana Colen. Depois a gente tem outros livros aí que já estou preparando para vocês, tá, pessoal? Então vamos lá, vou tirar minha câmera aqui. Lembrando a todos, vamos curtir o canal, compartilhar aí com os amigos e fortalecer aí a gente. Quem quiser apoiar o canal, ó, no cantinho ali tem um Pix, R$1, R$5, qualquer coisa que você quiser ajudar, fiquem à vontade aí, tá? Se você gostou do conteúdo, faz sua contribuição aí pro canal, que a gente vai agradecer bastante, tá ok, pessoal? Então vamos lá. Então voltando aqui, pessoal, o último passo, né? Vamos falar do finalzinho agora, que a gente vai só falar mais de alguns time frames. Vamos falar de condução, entrada e stop loss, tá? Então deixa eu já pegar meu rabiscadorzinho e deixar aqui no jeito, tá? Então agora a gente vai ver nos prazos de 15, 30 e 60 minutos e a gente vai ter uma outra visão sobre os time frames, né? E entender o que esses prazos indicam, né? Então quando a gente olha no que ela junta lá, que ela pega todos os pares de moeda e faz aquela questão do estocástico para a gente saber, né, do oscilador, né, de força dela, né? Então a gente consegue identificar como que está esse ativo nos 15 minutos, nos 30 minutos e nos 60 minutos, no H1. Então 15, 30 e H1, tá? Então dessa forma a gente vai entender, e agora a gente vai falar o que acontece, o que a gente consegue ver nesses pontos, tá? Então, a resposta, né? Então, o que a gente consegue ver? Que a gente pode identificar que os 3 time frames, a Libra está sobrecomprada. Então, isso nos anima a tomar uma posição de venda nos 15 minutos, porque eu sei que nos 3 time frames, 15, 30, 60, ela está sobrecomprada. Então, ela indica, né? Nos 30 e 60 minutos, nos mostra claramente posições sobrecompradas também, corroborando com a posição que a gente pretende abrir nos 15 minutos, que é uma posição de venda, tá? Dessa forma, a gente vai estar negociando a favor da tendência, né, da tendência maior, o que nos daria maior tranquilidade de manter as posições. Então, se eu tenho uma tendência maior de baixa, nos 60 minutos, quando ele faz esse pullback, provavelmente o 15 vai estar fazendo pullback e o 30 vai estar fazendo pullback. Então, eu vou ter os 3 time frames sobrecomprados para poder fazer essa venda e continuar seguindo a tendência de queda. Então, essa seria a ideia, tá, pessoal? Opa, passou demais. Então aqui, ó, a gente pode ver, ó, vamos ver outros aqui pra gente entender. Por exemplo, AUD 15, 30, eu tenho 15 ou 30 sobrecomprado, mas olha aqui, no 60 ele tá ficando sobrecomprado. Então, dólar neozelandês, eu tenho os 3 time frames sobrecomprado. Então, olha, isso aqui, ó, isso é 1 minuto, 5 minutos e 15 minutos. Então, no minuto, por exemplo, eu tenho K de euro e dólar sobrevendido, nos 5 minutos também, e nos 15 minutos também, mas eu já tenho o dólar aqui, já não está tão sobrevendido, o dólar quanto ele estava nos anteriores, né? Tem o teu dólar aqui nessa região. Então, você já começa a entender pelos time frames, né? A correlação dos time frames, qual é a maior probabilidade de acontecer alguma coisa aí, nesses movimentos, e aí o que a gente vai conseguir fazer para trabalhar melhor esses ativos ou não, né? Conforme que a gente vai trabalhar. Então, quando a gente vê, então vamos falar um pouquinho de gráfico agora. Então, quando a gente vê uma exaustão de compra no primeiro passo, então no primeiro passo a gente viu uma exaustão de compra. Então, eu tive uma compra e uma exaustão, lateralizou, certo? Então, a gente vai ter um movimento de congestão lateral. Então, a gente vai ter esse movimento de congestão lateral após uma exaustão de compra. Após o rompimento, o mercado fica ainda numa consolidação de nível mais baixo. Então a gente vê que mesmo após esse rompimento dessa exaustão, o mercado ainda ficou lateral, num nível mais baixo, tá? Então o que a gente vai entender nisso, né? Que normalmente essas reversões elas não são rápidas quando você está operando uma reversão. Você vai tender a sofrer um pouco mais quando você operar a reversão. Então, o que acontece em seguida? Então, a gente tinha aqui, ó. Então, tinha barra aqui de alta, né? O mercado lateralizou, rompeu e lateralizou de novo.
Mas repara que no final do pregão, né, o AUD dólar rompeu o segundo nível de suporte, que foi o segundo nível de suporte, essa região aqui, ó. Então eu tenho um segundo nível de suporte nessa região. Então no final do pregão ele rompeu, né, com uma vela ampla, né, de propagação. Então ele rompeu com uma vela ampla, quase levando o par de volta onde começou. Onde começou onde? Naquela barra inicial. Então lembra que a gente estava vendo no outro gráfico? Ele fez aquela barra de alta aqui, na verdade foi azul, né? Foi uma barra azul. Então, ok, o gráfico azul e vermelho. Ele tinha uma barra de alta aqui. Você vê que ele veio de escadinha, ó, escadinha, e devolveu essa barra todinha, tendo o suporte só na mínima dessa barra. Então, muitas vezes um movimento de reversão, como ela já disse no livro lá tempo atrás, de slides atrás, que dificilmente você tem uma reversão de uma vez só, é um trem parando, né? Então, um trem tem dificuldade de mudar de direção, né? Então, agora a gente vai falar assim, como a gente vai fazer a entrada e como a gente vai fazer o stop, tá? Então, qual é o planejamento para a gente abrir uma posição, tá? Então, quais são as primeiras coisas que a gente vai planejar? A gente vai anotar os horários onde a gente vai ter as notícias mais relevantes, para a gente entender o que a gente vai fazer. Então, a gente vai abrir, por exemplo, o investing.com, né? E eu vou mostrar aqui outros lugares para vocês. E a gente vai entender quais são os horários mais propícios a ter uma movimentação daquela moeda, tá? Então, eu já botei ali para abrir na tela, já mostro para vocês, tá? Aí a gente vai iniciar procurando os pares que estão sobrecomprados ou sobrevendidos em vários time frames, igual a gente fez agora. Olha o 5, o 15 e o 30. Olha o 15, o 30 e o 60. Olha o 60, o diário, ou 60, H4 diário. Então você vai pegar os prazos que estão sobrecomprados ou sobrevendidos. Em seguida, você vai analisar o gráfico nos vários intervalos de tempos e vai procurar sinais confirmados de volume e preço, juntamente com padrões de fugas, além de suporte e resistência. Então aí que você vai começar a olhar o gráfico. Então aqui eu tive uma fuga que foi confirmada pelo preço ou não, né? Se tem um padrão de fuga aqui, se não tem um padrão de fuga, se é um suporte, se é uma resistência, onde eu tenho um suporte, onde eu tenho uma resistência, onde esse preço pode segurar, onde esse preço não vai segurar, onde ele tem caminho livre. Tudo isso você vai começar a olhar e vai fazer suas anotações, tá? Então verifique força ou fraqueza das moedas na matriz para confirmação no momento em todos os outros pares. Então lembra da matriz? A matriz eu tinha lá, aqui no caso eu coloquei 6 quadradinhos, que eu tinha lá todos os pares da moeda. Então eu tinha os pares da moeda de dólar. Então eu tinha, por exemplo, aqui era dólar e ien, aqui era dólar e ien, aqui era dólar euro, aqui era dólar australiano, aqui era dólar não sei o que. Então você vai pegar toda a matriz e vai ver como que está, se o movimento, se o dólar está se valorizando, então todas as matrizes o dólar tem que estar valorizando, ou tem que ter uma exaustão, né, e uma perda de volatilidade, igual a gente viu. Então tudo isso é importante para a gente ver, tá? Então a força e a fraqueza das moedas em outros pares, tá? Então, uma vez que você esteja feliz, que você encontrou e acredita que pode ser um trade de baixo risco, agora é hora de entrar. Então você viu a oportunidade, viu o trade, achou lá o sobrecomprado, sobrevendido e tudo mais, né? Deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. Então, eu até mostrei para vocês antes, né? Então no invest.com a gente vai lá, você vai olhar e falar, hoje eu vou operar euro, 7 horas da manhã vai ter uma movimentação interessante do euro, ou às 9 horas da manhã, ou o dólar vai ter uma movimentação boa, meio-dia e meio, né? Se eu opero uma moeda que tem muito peso de petróleo, meio-dia e meio, essa moeda ela tende a se valorizar ou desvalorizar e por aí vai, tá? Então ali você vai entender isso que eu tô falando. Então, nesse ponto, depois que a gente já viu, você viu lá a matriz, a notícia, tudo sobrevendido, quer fazer uma compra, achou um ponto de suporte, achou que o mercado pode reverter ali, aí nesse ponto você deve considerar suas regras de negociação sobre gestão de dinheiro. E é aqui que a gente precisa falar de detalhes sobre stop em particular, né? Onde e como você deve colocar seu stop e fazer seu trade, tá? Então, são duas regras simples de stop que a gente tem que seguir, tá? Nunca abra uma posição sem saber onde está o seu stop loss. Nunca abra uma posição sem stop loss. Nunca abra uma posição sem stop loss. Repetir 3 vezes para não esquecer. 2. Nunca mova seu stop em direção oposta à sua posição. O que é isso?
Fiz uma compra, estou com um stop aqui, você nunca abaixa o stop e põe aqui. Por quê? O teu stop técnico é ali. Se você determinou que ali assumiu esse risco, é esse risco que você vai tomar de stop. Nunca abaixe o seu stop, tá, pessoal? Nunca abaixe o seu stop, então vai machucar demais. Então a gente pode configurar também o trailing stop para andar a favor a cada X pips, assim protege nossa posição. Então lá no MetaTrader você vai lá, clica lá na tua ordem, você clica com o direito, aí vai abrir uma janelinha assim, trailing stop, aí você põe lá quantos pips você quer, a cada tantos pips que o mercado andar, ele vai puxar seu stop para cima ou para baixo, né, no caso da venda. Tá, pessoal, importante isso, tá? Então, por exemplo, vamos falar de stop. Se você faz uma venda, se você entra numa venda nessa região, aonde seu stop tem que ficar? Seu stop tem que ficar aqui, ó. Porque eu tenho um suporte importante aqui, que ele pode tentar fazer esse suporte e voltar. Ele pode testar essa região e voltar. Ele pode testar essa região e voltar. Então você não pode botar o stop muito próximo quando você tem um alvo, uma região que ele pode testar para te estopar, tá? Então você tem que ter um stop que te proteja, mas ao mesmo tempo que não faça você ficar tomando stop toda hora por causa de besteira de violinada, tá? Então muito cuidado com isso, pessoal. Eu vejo muita gente tomando stop por besteira. Eu também muitas vezes tomo stop por besteira, tá? Então, ó, se você entrou aqui, pá, teu stop loss tá aqui, ó, na mínima aqui, que é o último suporte, tá? Então se você fizer sua projeção, vamos supor que você queira sair aqui, ó, nessa região. O mercado ele vem testar, ó, aqui, não sei se vocês estão vendo, tem um pavio aqui. Então ele vem testar essa região, é normal o mercado vir testar essa região. Então se você encurtou o stop aqui, ele te tirou aqui. Se você não encurtou o stop, caso você tenha saído aqui, não tenha saído aqui, ele veio, tentou pegar o stop da galera e foi até o alvo. Que você tinha um alvo que seria, você pode colocar até nesse fundinho aqui, que aqui ele quase pegou, né? Então, você entendeu? Você não pode, aqui, ó, não sei se vocês estão vendo direito, aqui, ó, ele tem um paviozinho aqui, ó, e tem um pavio aqui, ó, onde ele quase pegou. Então você só vai mudar seu stop técnico para cá. Então se você comprou aqui e você não saiu, você só pode mudar o stop para cá depois que ele faz essa barra de rejeição nessa região. Então eu vou ter um novo stop técnico ali, uma proteção natural da sua posição ali, tá? Então você só pode mudar o seu stop técnico quando você vê que tem um ponto natural no gráfico que vai proteger a sua posição, tá? Então, como que você vai acompanhar o seu trade, tá? Então, vamos supor que você olha como? Você olha o sinal pelos 5, opera pelos 15, no caso dela, e vai acompanhar pelos 30, que é o tempo dominante. Então você está olhando lá, então aqui ela tem a matriz de força, que ela mostra aqui para ela nos 15 minutos se está sobrecomprado, sobrevendido. Então ela vai olhar os sinais e aqui ela vai estar, ó, você vê que ela tem uma comprinha aqui, ela fez uma venda aqui, ó, uma venda aqui com uma compra aqui. Aqui ela fez vários trades curtinhos aqui tentando pegar um movimento. Aqui ela fez uma venda porque ela entendeu que veio testar essa região aqui, tá? Ela fez uma venda aqui. Ela fez uma compra aqui que não deu certo, tá? Então você vê que os trades, os stops são curtinhos, né? Então a ideia é você não ter um stop muito longo, tá? Então, ó, você teve uma compra aqui nessa região, ó, essa compra aqui que ela fez, ó, nos 15 minutos, que foi, acho que foi essa compra aqui, ó, ficou bonita, ó. Não, foi essa aqui, na verdade, foi a última. Tá? Você vê que ela comprou aqui, saiu aqui, depois tentou fazer um movimento de fuga de novo, quase tomou um stop, né? Porque o stop seria aqui embaixo, então, mas é assim mesmo, pessoal, tá? Então, a tela de acompanhamento, para entender assim, você pode ter uma tela só para acompanhar seu trade, onde você vai ter a matriz de força, onde você vai ter o teu sinal de 5 minutos que você olhou, o seu trade que é feito pelos 15 minutos no caso dela, e você vai acompanhar a tendência dominante que seria os 30 minutos, tá? Então é importante a gente ter esse acompanhamento depois do trade que a gente fez, para saber o que? Saber se a nossa posição ela ainda mantém correlação aí para a gente continuar levando, né? Então a gente vai acompanhar a posição. Então, se a matriz de força é boa o suficiente para nos ajudar a entrar na posição, ela também vai ser importante para manter a gente na posição ou dar o sinal de saída. Então, se eu comprei porque estava tudo sobrevendido,
Quando ela começar a ficar sobrecomprado, eu vendo. Eu vou procurar espremer minha saída. Se eu vendi quando estava tudo sobrecomprado, quando o mercado vir para sobrevendido, eu saio, tá? Então é isso que a gente vai usar, essa matriz de correlação também, de força, né? Matriz de correlação dos pares de moeda para poder fazer a saída da posição também, tá? Então, para finalizar, né? Então, como a gente vai sair da posição? Vários fatores a gente vai levar em conta para a gente sair da posição. Então, o que a análise de preço e volume está fazendo? Então, eu entrei comprado, aí eu começo a ter um movimento de alta, onde eu tenho volume correlacionando com o meu movimento de alta. Aí chega aqui em cima, eu faço uma barra de possível venda, ou o mercado começa a mostrar para mim que ele está com dificuldade, começa a fazer várias barras aqui de sombra superior. Bom, com volume forte, eu posso entender o quê? Que isso aqui eu poderia estar procurando venda. Então, se eu poderia estar procurando venda nessa região, então eu vou zerar meu trade ou vou virar a mão aqui na região para venda, tá? Então, o VPA, o que ele está te dizendo? Então, isso é um ponto em levar em consideração, tá? O que está acontecendo em vários prazos? Então, no prazo de 15, de 60, estou no topo no de 15, estou no topo no de 30, estou no topo no de 5, tá esticado, tá climático, igual a gente fala, sai da posição. O que está acontecendo na matriz monetária? Então, todos os pares de moeda estão subindo. Continua subindo com força. E o seu está subindo, continua no ativo. Você vê que os outros pares começam a fazer uma quedinha. O seu ainda não caiu, está atrasado, já começa a espremer, porque ele vai acompanhar essa quedinha de todos os pares, tá? Então, provavelmente ele vai fazer essa quedinha, você já espreme a saída. O que o nosso indicador de força da moeda está dizendo? Então, o indicador de força da moeda está falando para a gente, está sobrecomprado demais, está sobrevendido demais, não, ainda tem espaço para correr, segue no trade, tá? Sem problema nenhum. Ou encerra a posição, sem problema nenhum, tá? O que está acontecendo na frente de notícias e mercados relacionados? Então, estou comprado numa moeda, ela está subindo, aí dá 10h30 da manhã, eu tenho uma notícia importante na moeda que pode chacoalhar, estou com um trade positivo, zero a posição. Por quê? Pode ser uma notícia ruim e ela devolver essa alta toda que acontece direto, tá? Zero a posição e sai fora do ativo, tá? Então, é esses motivos que vai fazer a gente comprar, dessa forma que a gente vai conduzir e dessa forma que a gente vai encerrar as posições, tá, pessoal? O livro da Ana Cooley é muito mais completo, pessoal. Isso aqui é um resumo do livro, tá? Vou até abrir minha câmera aqui, ó. Isso aqui a gente está terminando, é um resumo do livro, então vale a pena ler o livro. Todos os livros que eu faço aqui, pessoal, é um resumo do resumo do resumo. Então, eu leio o livro, anoto os pontos importantes para mim, pego esses pontos importantes, faço uma apresentação para vocês e falo para vocês, tá? Uma forma de eu fixar esse conteúdo e de eu passar para vocês, tá? De uma forma resumida, porque se eu fosse falar tudo que ela fala no livro detalhadamente, iam ser aí 20, 30, 40 vídeos aí no mínimo que eu teria que falar aqui, tá, pessoal? Então, depois a gente vai pegar todos os exemplos dela de trade, num livro que ela tem 100 exemplos dos trades que ela fez, eu vou fazer aqui para vocês, depois a gente vai comentar um por um, tá, pessoal? Então a gente vai ver isso maçantemente aí para frente, tá? De VPA, VSA, Wyckoff, vai ter resumo também do All Brooks, também já tô fazendo o resumo do All Brooks, vou começar a gravar o Brooks também na próxima semana, assim que terminar a Copa já começo a gravar o Brooks. Tá, então vai ter muito conteúdo no canal ainda, pessoal, pode ficar tranquilo que tem muita coisa. O Brooks é muito bom você aliar um VPA de Ana Cooley com o All Brooks, a leitura de gráfico de um com a leitura de força e de volume do outro junto numa coisa só, é bem bacana, tá? A gente vai ver bastante isso, tá, pessoal? Então, um abraço a todos, tá? Vou terminar o livro por aqui. Por que eu vou terminar o livro por aqui? Porque o próximo conteúdo do livro, os próximos capítulos, né? É o capítulo que aprende a configurar o MT4, que é o MetaTrader 4. Eu já uso o MetaTrader 5. A configuração é quase igual, mas é um pouco diferente. Tem vídeo no canal de como configurar o MetaTrader 5 para você usar o MetaTrader 5. Aí a partir daí é só configuração de MetaTrader no livro dela. Quem quiser operar MetaTrader 4, olha no livro dela lá a configuração e aprende a configurar, não tem nada demais, é só ensinando como pôr ordem, como põe stop, como que faz o trailing. Eu tenho tudo isso aqui no canal de MetaTrader 5, que é muito parecido com o MetaTrader 4. Tá ok, pessoal? Agradeço aí a todos. Agradeço a todos que vieram até aqui.
Espero que tenham gostado. Deixa o like, compartilha aí com o pessoal. E se preparem que agora vai vir a trilogia do All Brooks aí pra vocês, tá ok? Valeu e um abraço.